Olá a todos, eu sou o Alê, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo e também de se inscrever no canal. Bom, a gente fala muito de reciclagem aqui, né? Só que nem todos os materiais são recicláveis, tem alguns que são muito difíceis, mas hoje em dia já existem soluções. Já imaginou reciclar fraldas ou aquelas embalagens laminadas que são difíceis de reciclar? No programa de hoje eu vou falar justamente com isso. Eu chamei o Gui Bramer, CEO da Bumera Ambipar, que trabalha com economia circular. Obrigado pela presença, Gui. Obrigado, Ale, pelo convite. Muito feliz de estar com vocês aqui. Valeu, muito obrigado. Bom, Gui, eu acho que para iniciar, acho que isso tem uma trajetória incrível, né? Uma das referências do setor, né? Que conseguiu chegar lá, né? Com as nossas ideias malucas de mais de 10 anos atrás, né, você conseguiu. E você trabalha com economia circular. Queria que você explicasse um pouco para o público o que é economia circular, da onde veio, o que seria. Bom, legal. Para falar de economia circular, é importante falar da forma como a gente vem fazendo o produto desde a Revolução Industrial. O ser humano, sempre pensou em fazer produtos que durassem pouco, não porque a gente queria destruir o planeta, mas era uma forma de fomentar o consumo. Ou seja, quando teve a primeira crise global econômica, o mercado de lâmpadas, por exemplo, nos Estados Unidos, combinou de encurtar a vida da lâmpada, ou seja, fazer ela queimar mais rápido para fomentar a economia. Ou seja, se ela queimar mais rápido, eu vou vender mais lâmpada. E esse conceito de criar produtos para durar menos que ele poderia durar, para lançar outros e com isso vender mais, é o que criou esse conceito da linearidade, ou economia linear, que é o nome. Bom, até o momento que você não via para onde está indo o lixo, ok, isso aconteceu, isso funcionou. Hoje já não dá mais, os aterros sanitários estão cada vez mais cheios, a vida útil desses aterros cada vez menores, você vê muita coisa boiando nos oceanos, quando a gente vai passar férias, nas praias, cheio de lixo. Então, a sociedade, juntando com as redes sociais, com a digitalização do mundo, está mais crítica em relação a essa forma de pensar. Só que aí se vem o grande dilema. Você sempre aprendeu a fazer produtos dessa forma. As faculdades que ensinam o que é sucesso de um produto sempre ensinou a gente que você tem que inovar, melhorando a qualidade daquele produto, destruindo a versão anterior. Né? Então, como mudar uma sociedade inteira que cresceu dessa forma? E somado a isso, a urbanização. Estamos falando aqui com o ambiente de condomínios, quer dizer, você vê fortemente, hoje já são 50% da população global vivendo em grandes cidades, vai ser 75% até 2028, quer dizer, então você tem mais gente vindo para as cidades, o perfil de consumo exatamente igual a todo mundo, de consumir produtos que duram pouco, então isso está virando realmente uma questão insustentável de saneamento básico, de poluição. Então a economia circular, ela vem para hackear, né, um termo mais moderninho, hackear esse sistema. Não é abrir mão de lucratividade, não é abrir mão de produtos com experiência legal, de tecnologia, mas sim mexer um pouco o tabuleiro de como a gente joga a indústria, né? Fazer produtos de uma maneira diferente. E aproveitando, obviamente, toda a tecnologia que a gente tem hoje, para que a experiência de nós como consumidores não fique pior do que era. Né? É muito confundido, né? Reciclagem, economia com produtos piores, com produtos mais feios, ou produtos às vezes mais caros. E não é muito isso. A tecnologia está ajudando muito a economia circular a ser implementada no mundo, a gente vai falar muito sobre isso, porque a economia circular é muito mais uma forma de pensar diferente do que uma tecnologia da NASA. Isso que é o grande barato, é o que me fascina aí para falar e trabalhar sobre esse tema no Brasil. Porque falavam muito, né, em downcycling, upcycling, né? Uhum. Eu acho que para explicar um pouco para o público, né, o downcycling seria mais aquela reciclagem básica, né, que a gente faz. Mas também, Gui, isso muitas pessoas não sabem, que tem um ciclo de vida também útil, só ficar reciclando, né? Uma hora esse plástico não tem mais qualidade, né? Como que fica isso? Boa pergunta, Ale. Isso tem muito isso. O plástico só recicla 1 ou 2 vezes e tal. Vale lembrar que uma garrafa plástica nunca vai ser a mesma garrafa plástica. Ela vai entrar dentro de um processo industrial
Legal. E junto com outros produtos do mesmo componente do plástico, ela vira uma outra garrafa, que tem que cumprir com todas as especificações técnicas, tem que cumprir com toda a segurança de transporte e de proteção àquele produto que está lá dentro. Então existe uma certa, talvez uma falta de conhecimento nesse sentido da reciclagem. O plástico só consegue reciclar 3, 4 vezes. Não, você não vai usar sempre o mesmo plástico na mesma composição. É como se fosse uma receita de bolo. Perfeito. Você vai ter que compor essa formulação para ele atender às normas de segurança e normas técnicas que um produto tem que ter no mercado. Então isso é um ponto importante que você trouxe. O plástico, obviamente, hoje virou o vilão do planeta, né? Eu sou um engenheiro de materiais, amo a indústria, e eu acho que o mundo não é que tem que banir um ou outro material, acho que você tem que ter um equilíbrio dos materiais na sociedade, e eu vou dar alguns exemplos aqui, como eu acho que, por exemplo, o plástico às vezes pode estar sendo mal utilizado. Mas se você bane o plástico do mundo, nossos carros, por exemplo, vão pesar 3 vezes mais. Então, para você andar o mesmo quilômetro, você vai gastar muito mais combustível fóssil ou bateria elétrica para fazer a mesma performance do carro. Então, num carro ele funciona muito bem, ou seja, para produtos duráveis, o plástico funciona muito bem. O que acontece no plástico é que ele é um produto tão fácil de transformar, de extrair da natureza e transformar, que ele foi adotado por muitas coisas. Eu dou o exemplo da pazinha de café. A pazinha de café é um exemplo do plástico mal aplicado. Exato. Quer dizer, milhões de anos da natureza trazendo o petróleo para a gente transforma esse petróleo em nafta, polímero, vira uma pazinha, você faz 1, 2 e joga fora e some. Exatamente. Como é que você vai coletar essa pazinha de volta? Então, o que a gente tem que ter um equilíbrio de uso dos materiais. Eu acho que as faculdades de design, as faculdades de engenharia industrial, as faculdades de tudo que ensina, até de marketing, que ensina uma pessoa que vai virar uma pessoa de produto, tem essa visão mais holística do processo. Se eu for ser um cara de marketing, vou lançar um produto novo, eu não posso me contentar apenas a primeira vida daquele produto. Eu tenho que saber que ele vai virar depois do meu consumidor usar aquele meu produto e jogar fora aquele negócio. Então, acho que é um pouco isso. E aí entra um pouco até, né, de falar, sei lá, a embalagem mais sustentável, a embalagem não produzida, né? De como tem soluções hoje que já vem com menos embalagem, né? De o cara que tá pensando na embalagem, fala, não, vamos reduzir aqui, não ter tanta mistura de materiais, né? Queria que você comentasse um pouco disso. Isso é legal. Bom, como você falou, a gente está há muito tempo nessa luta aí, nessa história, e a gente consegue ver coisas positivas, né? Tem muita coisa para se fazer no mundo, a gente vai falar de algumas, mas o que a gente percebe, Ale? Lá de trás, quando a gente começou no tema, você também é um grande entusiasta, um grande profissional da área. Antigamente, assim, vamos resolver o problema que está aí? Ou seja, você consegue coletar e reciclar, por favor? Esses eram os projetos, que ainda grande parte dos projetos estão assim. Mas agora a gente está participando de muitos projetos, vou lançar um produto, e esse produto não pode virar um lixo depois do uso. O que eu faço? Então, o que você percebe? Que, de novo, não é uma tecnologia da NASA que está vindo para a mesa, mas sim uma forma de pensar diferente. Perfeito. As grandes empresas de produtos já estão sendo pressionadas pela sociedade e pelos seus investidores. Isso eu falo que o dinheiro começa a mudar de mão, quer dizer, os fundos de investimento começam a optar por empresas que são melhores para a sociedade em vários aspectos, ambientalmente, socialmente, diversidade e tal. Então, eu quero botar meu dinheiro em empresas que pensam melhor. Então, essas forças motores, né, esses gatilhos de mudança, então, dinheiro mudando de mão e a sociedade mais alerta, está fazendo com que os grandes decisores das empresas comecem, temos que lançar produtos, ok, isso faz parte do nosso planejamento estratégico. Só que, como é que eu lanço um produto que ele seja mais fácil ou de reutilizar, ou de fazer uma manutenção, ou de eu coletar e ele virar uma matéria-prima, como a latinha de alumínio é no Brasil, por exemplo, e entre outros produtos. O Brasil é um dos grandes índices de reciclagem do mundo, né? Às vezes a gente não fala sobre isso, mas o Brasil tem alguns materiais que são maiores índices do mundo de reciclagem. Então a gente percebe muito essa mudança de pensamento, e que é a mais difícil, né? É muito difícil mudar uma forma de fazer as coisas, os produtos, numa empresa centenária. Você está lá há 100 anos no mundo, fazendo daquele jeito, aí chega um monte de agentes te pressionando para fazer diferente. Então essa mudança desse transatlântico não é tão fácil, e é aí que eu acho que as startups estão ajudando muitas empresas a pensarem diferente e agilizar esse processo de inovação. Legal. Que nem eu vi um exemplo esses dias da Nestlé, eu não sei qual fase que tá, mas acho que já estão expandindo, que a caixa de bombom, eles tiraram aquele plástico, né, que fica envolto, né, que é o tipo de exemplo. Por que precisa ter um plástico realmente ali, né? Já tem a caixa, Isso. já tem o bombom com o plástico Isso. dentro, né? Por quê, né? Acho que é um exemplo, né? Até já vi também do próprio de papel higiênico, né? Que coloca aquela alcinha, né?
comprime também os rolos, né? Então, é isso que é legal. O design circular está vindo muito em voga agora. Então, a gente está participando de vários projetos e todo mundo está trabalhando com isso, sendo provocado nessa coisa. Vamos repensar. Tem embalagens, por exemplo, de refresco em pó, por exemplo, que é muito consumido no Brasil, que é feito para durar 2 anos na prateleira, sendo que a validade do produto são 60 dias. Então, para que eu preciso de uma armadura Entendi. desse tamanho para uma coisa que vai rodar Bacana. em 60 dias, 90 dias na gôndola? Então, isso se torna um produto muito complexo para manter esses 2 anos de shelf life, que é o nome que se dá. Mas você precisa... Então, eu estou percebendo muito agora a gente repensar as embalagens. Obviamente, de novo, respeitando o tamanho da empresa, respeitando o maquinário que já está instalado. Esse também é um grande desafio. Às vezes a empresa já está com a máquina instalada e você não consegue mudar a tecnologia e investir tudo de novo. Então, como é que você adapta um projeto que use os mesmos CAPEX, os mesmos equipamentos, respeitem a velocidade que essa empresa precisa, mas que faça de uma forma que o produto seja muito mais fácil de recuperação. E reciclagem, ele é a terceira melhor opção. Ainda tem a parte de reutilização, manutenção, que é muito mais inteligente. Eu vou dar um exemplo aqui do filtro da Brastemp. Né, o filtro da Brastemp, para quem conhece, aquele filtro que se aluga, muitos condomínios têm o filtro, minha empresa tem o filtro e tal, que nasceu como uma ideia lá atrás de fazer uma empresa de serviços, uma área de serviços da Wipro, né, da Brastemp, e quando veio, atiraram na economia circular na mosca. Porque se você pega um filtro de água tradicional, que você vai no supermercado e compra, a chance dele quebrar o elemento filtrante, a paletinha de... assim, em 6 meses tem que trocar. Ele é feito para quebrar. Quando você pega um filtro que se aluga, ele é feito para não quebrar, porque a margem está no serviço. E qual que é a tarefa que você está resolvendo? É a água filtrada a hora que você quiser para o seu funcionário, para o seu morador, para a sua família. Então eles acertaram na mosca, eles criaram um filtro inquebrável praticamente, eu tenho ele há 10 anos. É aquele que você conecta direto na torneira ou não? É aquele filtro grande que fica na pia, mas ele é feito diferente. Diferente de um filtro padrão que você vai no varejo comprar para sua casa e tal, ele é um filtro que ele participa de um Product as a Service, o nome chique, que é produto como serviço, que é matar sua sede. O que você quer? Você não acorda de manhã e fala, meu sonho é ter um filtro, eu quero ter água potável para tomar. É isso que você quer. As empresas estão percebendo isso. O que eu estou resolvendo no planeta? É matar a sede? Como é que eu resolvo hoje? Com um filtro praticamente descartável. Putz, tá inteligente, não tá? Quando você vai para um processo de aluguel de filtro, você muda todo o processo. Você faz um produto para durar muito mais. Você faz um elemento filtrante que dura muito mais, que a manutenção é só a cada 6 meses, e o cara vai na sua residência ou na sua empresa para fazer a troca e torcer para não quebrar. Porque ele ganha, a grana está no serviço. Está no serviço. Então, quando você muda essa forma, você continua mantendo o cliente feliz, você fala direto com o seu cliente agora. A Brastemp hoje fala direto com a minha empresa, a Brastemp fala direto com a minha casa. Então, você não tem mais intermediários falando com o seu público, então você também ganha possibilidades aí, e você resolveu o problema que é matar a sede. Que é o caso da empresa de tapetes, né, que... Exatamente. Né, tipo, o tapete era linear, eles descobriram como fazer em módulos, né? E aí, quando surge o tapete, além de eles venderem aquela peça, eles têm o serviço, né? Ou de limpeza, de lavagem e de troca ali com o consumidor, né? Exatamente. Essa foi uma das empresas precursoras da economia circular, que ela vendia tapete, nos Estados Unidos, a empresa, e hoje ela aluga tapete. Então, ela aluga ambiente encarpetado, se é assim que fala, não sei se é assim que fala, é ambiente com carpete. Então o foco dele é manter um ambiente bacana. A Philips agora lançou uma área de negócios onde ele vende ambiente iluminado, não vende mais lâmpada. Então ele vai lá na sua empresa, faz um cálculo de iluminação, então eu te garanto esse ambiente iluminado. Se queimar uma lâmpada, eu venho aqui e troco para você e você me paga um FII mensal. A Rolls-Royce, na parte de motores de avião, aluga potência utilizada. Então não vende mais turbina. Ela vende potência utilizada. A Michelin de pneus. A Michelin está vendendo quilômetro rodado para grandes frotas. Olha que loucura, uma empresa de pneus que vive de vender pneus, que rezava para o santo do pneu, para o pneu gastar para vender mais, agora vende quilômetro rodado. O que ela teve que fazer? Mudar toda a tecnologia do pneu para o pneu durar muito mais do que dura, porque o dinheiro está no quilômetro rodado, não mais no pneu que ela vende. Maravilha. Então são exemplos de que as empresas estão pensando para tornar a economia circular um negócio, primeiro, não perder a experiência do cliente e não abrir mão de lucratividade. Em nenhum momento o reciclado ou o mais inteligente precisa abrir mão de rentabilidade. Muito pelo contrário. Dá muito mais dinheiro e muito mais conexão com a empresa que você está trabalhando. Legal. Ô Gui, vamos falar daqueles materiais, né, que
tem dificuldade, né, nos condomínios, na casa das pessoas, de se reciclar, né? Uhum. E nós ali que estamos fazendo o trabalho ali na ponta com os moradores, a gente sempre recebe, né, esse tipo de coisa. Meu, mas como assim? É plástico. Por que que não é reciclado, né? E a gente fala assim, olha, eu tô te passando informação que a cooperativa me falou, eles não recebem, Isso. porque eles não conseguem comercializar, né? Mas hoje, por outro lado, também tem várias soluções que vocês conseguem ali como indústria final fazer, né? Então eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Até uma coisa que ninguém imagina, mais fralda, né? Aquelas embalagens todas laminadas, então dá para reciclar ou não dá? Boa pergunta. Bom, qual que é o problema da complexidade da mistura dos materiais desses produtos que você falou, da fralda, das embalagens laminadas, que são embalagens de biscoito, de salgadinho, de refresco em pó? É quando você mistura muito material no mesmo produto. Você pega uma fralda, você tem um gel super absorvente para absorver e deixar o bebê sempre sequinho. Você tem as embalagens de refresco em pó que você precisa de barreiras a oxigênio e outras coisas para o produto ficar bom por um certo período na prateleira do supermercado. Só que isso traz para a sociedade o que eu chamo de monstrinhos híbridos, que são monstrinhos de vários materiais misturados. Quando a gente vai reciclar, e aí no Brasil, a principal tecnologia de reciclagem no Brasil é a reciclagem mecânica, que é uma reciclagem onde você tritura, lava o material, bota calor nesse material numa máquina, que chama extrusora, e aí ele vira uma resina que você pode usar na indústria de novo para fazer novos produtos. Tá? Quando você bota nesse equipamento e você tem muito material diferente misturado, eu posso falar aqui das embalagens de refresco em pó, onde você tem 2 tipos de plásticos e um alumínio no meio, você tem temperaturas de fusão totalmente diferentes. Então, enquanto um dos plásticos já está esturricando a 100 graus, o alumínio não está nem sentindo calor ainda, nem pediu para ligar o ar-condicionado, entendeu? Ele ainda está assim, começando a esquentar. Então, o que a gente tem que fazer na ciência? Aí sim é ciência. É criar formulações para que esses materiais comecem a se falar na reciclagem mecânica ou desenvolver tecnologias que estão chamando agora de reciclagem avançada, já chamou de reciclagem química, hoje o nome é avançada, para você recuperar esses produtos voltando a ser o que eles eram no passado, ou seja, botar uma cadeia polimérica lá atrás, é um pouco... E eu imagino que foi muito difícil também para criar essa embalagem, né? Não, então... A tecnologia para criar foi Exato, difícil, né? Mas foi criada há uns anos atrás, onde o pensamento é linear. Eu preciso o quê? Exato. Eu preciso proteger o produto. Exatamente. Eu preciso que esse produto aguente o transporte no mercado brasileiro, que é um país continental. Então ele foi pensado até a primeira vida, ou seja, até o cliente dele abrir o embalagem, jogar e descartar. Esse foi o pensamento do desenvolvimento. Então isso, quanto mais materiais está misturado naquele produto, mais difícil é. A fralda, não precisa nem falar, você tem, além de toda a complexidade de vários materiais, você tem os dejetos humanos que precisam ser lavados, só esse detalhe, que precisam ser lavados, esterilizados. Mas é isso que é bacana da ciência, e eu sou apaixonado pela ciência. Legal. Quando você mistura várias mentes bacanas no mesmo projeto, então, aluno, professor universitário, cientista das empresas, os fornecedores desses caras de fralda, todo mundo tem muito conhecimento e muita vontade de fazer o novo. A alegria do cientista não é ganhar tanto dinheiro, a alegria do cientista é ver a invenção dele para o mercado, é ver a invenção dele saindo do laboratório. Então, quando você pega a linha, obviamente todo mundo está atrás de remuneração, todo mundo está atrás, mas quando você tira da gaveta as ideias brilhantes de cientistas e alunos que querem ter projetos mais interessantes nos seus TCCs e tal, a gente cria um ecossistema de inovação. E é isso que eu falo, a economia circular vai acontecer com essa mudança de forma de fazer. Então, nessa da fralda, por exemplo, surgiu assim, um aluno, 2 professores, uma empresa, agora está vindo uma outra empresa. Legal. Quer dizer, com essas mentes bacanas, você agiliza muito o processo de inovação. E vocês conseguiram fazer a reciclagem? Hoje a gente coleta em 30 creches aqui em São Paulo. Olha que legal. Queremos aumentar para condomínios o processo de coleta, então é um trabalho que a gente pode fazer muito forte contigo, de poder prover para o usuário da fralda, que é onde começa tudo, no caso a mãe, o pai que troca a fralda da criança, ou do adulto, etc., a gente tem que prover serviços fáceis, que é um outro ponto da economia circular que ela tem que acontecer. É muito difícil, tá bom, você pode resolver no seu laboratório, na sua fábrica a questão técnica, mas se o material não chega a um preço que vale a pena, você prefere não fazer aquilo. Então, mas ao mesmo tempo, como é que eu facilito a vida da mãe, de um pai, de um tratador, de um idoso a triar essa fralda? Vamos falar da fralda aqui. Como é que eu ajudo a pessoa a separar os resíduos plásticos num condomínio e facilitar a vida dele? Todo mundo é corrido, agora, graças a Deus, com a pós-pandemia aí,
Vai todo mundo voltar para aquela vida maluca. Eu não tenho tempo de pegar, lavar, juntar, levar para um lugar, dar cambalhota e ainda tratar dos filhos, da família, etc. Eu preciso de uma coisa fácil. Eu preciso Então a gente tem que criar esses mecanismos, né? Essas tecnologias ou sistemas legais, como o próprio Muda faz de colocar em condomínio a coleta. Você tem que facilitar a vida do cara. Então a gente está fazendo isso, a gente está nas creches hoje, fazendo um trabalho bem legal, são mais ou menos 36 creches em São Paulo, queremos ampliar para 100 creches, queremos ir para condomínio, porque é onde é gerado o resíduo. E a partir do momento que você encurta a logística dessa história, a chance de dar certo, tecnicamente resolvemos, com essa cabeça de várias mentes complementares resolvendo, e agora a gente tem que resolver a logística para a escala. Legal. Então... E aí, então... a fralda é basicamente plástico e os dejetos humanos, é isso? Isso, aí a gente criou um processo de esterilização disso para ele ficar livre de qualquer tipo de contaminação, né? Isso feito, a gente conseguiu fazer um processo de separação de tudo isso e sobrar para a gente o plástico, né? E esse plástico vira uma resina que está virando, por exemplo, cadeirinhas e mesinhas de escolas públicas, por exemplo. Alguns dos exemplos que podem ser transformados. A economia circular na prática. E até para fazer até partes de embalagem, como pallets plásticos, como outras coisas, que a própria indústria vendedora da fralda vão poder utilizar esse material na sua própria cadeia industrial para dar a escala do projeto. Legal. Então, isso é um dos exemplos, mas o lance é isso. Primeiro, quando vai nascer um produto, ele tem que ser pensado. Qual que é o pós-vida dele? Além de eu ter produto bom, excelente qualidade, experiência, marketing, etc., o que acontece com ele depois que o meu consumidor usou ele? Então, essa outra necessidade do meio de produto é que tem que começar a surgir nas empresas, né? Então, isso transforma tudo. E aí, a embalagem laminadas... Da mesma maneira, vocês têm o processo, vocês conseguem reciclar. A gente consegue, aí sim tá muito mais fácil que a fralda, né, obviamente, porque a gente consegue já o processo de reciclagem mecânica tradicional, criamos uma formulação científica ali para esses elementos diferentes se falarem, né, virarem todos amigos, dar o match do Tinder dos materiais, e aí com isso eu consigo fazer resina, e essa resina vai para a indústria de novo, né, mas de novo, não é que está resolvido, ele é complexo, ele é muito mais complexo de uma embalagem que a gente chama de monomaterial. Por exemplo, a embalagem aquele envoltório do papel higiênico em volta, por exemplo, aquele plástico é muito fácil de reciclar. Ele é um tipo de plástico só, e isso vira uma matéria-prima excelente. Então, quanto menos mistura de material, muito melhor para a sociedade. Bom, gente, o papo está tão bom que nós vamos fazer um segundo bloco. Então, eu aguardo vocês no próximo programa para continuarmos a conversa aqui sobre economia circular. Não esqueça, sustentabilidade começa em casa.